Durante a maior parte da história, o lazer era um luxo restrito a poucos. Antes da segunda revolução industrial, a maioria das pessoas vivia em áreas rurais e estava envolvida em atividades agrícolas. O trabalho era fisicamente exigente e as tarefas diárias eram centradas em necessidades básicas para a sobrevivência, como o cultivo de alimentos e manutenção das casas. A vida comunitária era importante e muitas das atividades recreativas estavam ligadas a celebrações sazonais e eventos sociais. O tempo para lazer era mais limitado e a estrutura social era muito diferente da sociedade urbana e industrializada que se desenvolveu mais tarde. No final do século XIX veio a Revolução do Lazer. A industrialização trouxe consigo a migração em massa das áreas rurais para as grandes cidades em busca de trabalho, mas também criou um novo fenômeno. Pela primeira vez, as massas tinham acesso a tempo livre e estruturado, o que lhes permitia escolher como gastar o tempo fora das obrigações laborais. Mais de um século se passou desde essa transformação, e hoje o lazer se tornou mais abundante do que nunca. O indivíduo moderno tem uma liberdade impensável para nossos antepassados, estando relativamente livre das pressões da sobrevivência diária. Mas essa liberdade levanta uma questão essencial: como devemos utilizar o tempo que não é dedicado às necessidades básicas da vida? Para muitos, essa pergunta sequer surge. Em vez de refletir sobre o uso produtivo do tempo livre, a maioria das pessoas adota um comportamento conformista, acreditando que o descanso e o consumo passivo são as melhores formas de preenchê-lo. Isso leva a vidas monótonas, como apontou o filósofo Richard Taylor no século XX, destacando a tendência das pessoas de se acomodarem em atividades superficiais e repetitivas, perdendo a chance de explorar todo o seu potencial. A maioria das pessoas é, no sentido mais comum, muito limitada. Elas passam seu tempo dia após dia em atividades ociosas e passivas, apenas observando as coisas, jogos, televisão, o que quer que seja, ou preenchem as horas conversando, na maioria das vezes sobre nada de significativo, sobre idas e vindas, sobre quem está fazendo o quê, sobre o tempo, sobre coisas esquecidas, quase no instante em que são mencionadas. Não têm aspirações para si mesmas além de passar mais um dia fazendo mais ou menos o que fizeram ontem. Elas saem da vida deixando mais ou menos como quando entraram, sem realizar nada, sem criar nada, sem nunca ter um pensamento profundo ou sequer original. Isso é o que é comum, usual, típico, de fato, normal. Relativamente poucos se elevam acima de uma existência tão monótona. Alguns podem dizer que não há nada de errado em viver uma vida normal. Em um mundo cada vez mais acelerado e estressante, com o aumento dos problemas de saúde mental, pode parecer sensato pensar que a solução está em mais descanso e relaxamento. No entanto, o escritor inglês Colin Wilson apresentou uma visão diferente. Para ele, a inatividade excessiva, ao invés de promover a saúde mental, muitas vezes resulta em infelicidade e problemas psicológicos. Wilson descobriu isso na juventude. Em sua autobiografia Dreaming to Some Purpose, ele descreve como enfrentou crises de depressão e se identificou com o pessimismo do livro de Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Determinado a entender a origem de seu desânimo, Wilson notou um padrão. Suas crises depressivas surgiam após longos períodos de passividade. Quando não ocupava seu tempo com atividades desafiadoras ou estimulantes, ele rapidamente caía em estados depressivos, adotando uma visão pessimista da condição humana. Como se diz, mente vazia é oficina do diabo. Wilson expressou essa ideia de maneira similar. Tédio, passividade, estagnação, esses são o início da doença mental, que se propaga como a espuma em um lago estagnado. Se a conexão entre passividade e problemas de saúde mental apontada por Wilson for válida, então enfrentamos uma escolha crucial. Podemos optar por desperdiçar nosso tempo livre em atividades ociosas, deixando nossos potenciais inexplorados e nos tornando mais suscetíveis a distúrbios mentais. Ou podemos usar nosso tempo livre para criar, explorar, aprender e agir, desafiando nossas capacidades e desenvolvendo nossos talentos. Embora essa segunda opção exija esforço e sacrifício de prazeres imediatos, a recompensa, uma saúde mental mais robusta e um crescimento pessoal significativo, vale o esforço. Durante a maior parte da história, o lazer era um luxo restrito a poucos. Antes da segunda revolução industrial, a maioria das pessoas vivia em áreas rurais e estava envolvida em atividades agrícolas.
O trabalho era fisicamente exigente e as tarefas diárias eram centradas em necessidades básicas para a sobrevivência, como cultivo de alimentos e manutenção das casas. A vida comunitária era importante e muitas das atividades recreativas estavam ligadas a celebrações sazonais e eventos sociais. O tempo para lazer era mais limitado e a estrutura social era muito diferente da sociedade urbana e industrializada que se desenvolveu mais tarde. No final do século XIX, veio a Revolução do Lazer. A industrialização trouxe consigo a migração em massa das áreas rurais para as grandes cidades em busca de trabalho, mas também criou um novo fenômeno. Pela primeira vez, as massas tinham acesso a tempo livre estruturado, o que lhes permitia escolher como gastar o tempo fora das obrigações laborais. Mais de um século se passou desde essa transformação, e hoje o lazer se tornou mais abundante do que nunca. O indivíduo moderno tem uma liberdade impensável para nossos antepassados, estando relativamente livre das pressões da sobrevivência diária. Mas essa liberdade levanta uma questão essencial: como devemos utilizar o tempo que não é dedicado às necessidades básicas da vida? Para muitos, essa pergunta sequer surge. Em vez de refletir sobre o uso produtivo do tempo livre, a maioria das pessoas adota um comportamento conformista, acreditando que o descanso e o consumo passivo são as melhores formas de preenchê-lo. Isso leva a vidas monótonas, como apontou o filósofo Richard Taylor no século XX, destacando a tendência das pessoas de se acomodarem em atividades superficiais e repetitivas, perdendo a chance de explorar todo o seu potencial. A maioria das pessoas é, no sentido mais comum, muito limitada. Elas passam seu tempo, dia após dia, em atividades ociosas e passivas, apenas observando as coisas, jogos, televisão, o que quer que seja, ou preenchem as horas conversando, na maioria das vezes sobre nada de significativo, sobre idas e vindas, sobre quem está fazendo o quê, sobre o tempo, sobre coisas esquecidas quase no instante em que são mencionadas. Não têm aspirações para si mesmas além de passar mais um dia fazendo mais ou menos o que fizeram ontem. Elas saem da vida deixando mais ou menos como quando entraram, sem realizar nada, sem criar nada, sem nunca ter um pensamento profundo ou sequer original. Isso é o que é comum, usual, típico, de fato normal. Relativamente poucos se elevam acima de uma existência tão monótona. Alguns podem dizer que não há nada de errado em viver uma vida normal. Em um mundo cada vez mais acelerado e estressante, com o aumento dos problemas de saúde mental, pode parecer sensato pensar que a solução está em mais descanso e relaxamento. No entanto, o escritor inglês Colin Wilson apresentou uma visão diferente. Para ele, a inatividade excessiva, ao invés de promover a saúde mental, muitas vezes resulta em infelicidade e problemas psicológicos. Wilson descobriu isso na juventude. Em sua autobiografia, Dreaming to Some Purpose, ele descreve como enfrentou crises de depressão e se identificou com o pessimismo do livro de Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Determinado a entender a origem de seu desânimo, Wilson notou um padrão. Suas crises depressivas surgiam após longos períodos de passividade. Quando não ocupava seu tempo com atividades desafiadoras ou estimulantes, ele rapidamente caía em estados depressivos, adotando uma visão pessimista da condição humana. Como se diz, mente vazia é oficina do diabo. Wilson expressou essa ideia de maneira similar. Tédio, passividade, estagnação. Esses são o início da doença mental, que se propaga como a espuma em um lago estagnado. Se a conexão entre passividade e problemas de saúde mental apontada por Wilson for válida, então enfrentamos uma escolha crucial. Podemos optar por desperdiçar nosso tempo livre em atividades ociosas, deixando nossos potenciais inexplorados e nos tornando mais suscetíveis a distúrbios mentais. Ou podemos usar nosso tempo livre para criar, explorar, aprender e agir, desafiando nossas capacidades e desenvolvendo nossos talentos. Embora essa segunda opção exija esforço e sacrifício de prazeres imediatos, a recompensa, uma saúde mental mais robusta e um crescimento pessoal significativo vale o esforço. O indivíduo mentalmente saudável, escreve Wilson, é aquele que habitualmente recorre a níveis bastante profundos de reservas vitais. Um indivíduo cuja mente é deixada em estado dormente, de modo que apenas a superfície é perturbada, começa a sofrer de problemas de circulação. A neurose é a sensação de estar desconectado de si e dos próprios poderes. Mas e se essa conexão entre passividade e depressão, identificada por Wilson, não se aplicar a todos?
E se apenas uma minoria de indivíduos com um forte desejo criativo sofrer com a passividade? Talvez, para alguns, a inatividade não cause o sofrimento que causou em Wilson. Nesse caso, será que o esforço de preencher nosso tempo livre com atividades criativas seria um desperdício? Em seu livro Restoring Pride, Richard Taylor argumenta que a luta para produzir e criar sempre vale a pena, pois aumenta nossas chances de alcançar o estado raro de orgulho. Taylor define orgulho como o amor justificado por si mesmo e explica que, para experimentar o verdadeiro orgulho, é necessário desenvolver uma habilidade extraordinária em algum domínio específico, alcançando uma excelência pessoal que nos distingue dos outros. A ideia de que algumas pessoas podem ser superiores a outras pode parecer desconfortável, especialmente no pensamento moderno, que muitas vezes confunde igualdade de direitos com igualdade de valor. Embora todos devam ser tratados igualmente perante a lei, isso não significa que todos tenham o mesmo valor. Os antigos gregos compreendiam essa distinção. Para eles, enquanto a maioria seguia o rebanho, poucos cultivavam virtudes ou habilidades excepcionais, produziam obras de valor singular ou buscavam a grandeza pessoal independentemente da opinião alheia. Esses indivíduos excepcionais, os superiores, são os únicos capazes de amar a si mesmos de forma genuína, sem pretensões. Então, na próxima vez que nos encontrarmos com tempo livre, em vez de optarmos automaticamente pelo conforto das atividades passivas, devemos nos perguntar se o prazer momentâneo vale o custo. Mesmo que nossa passividade não nos leve ao pessimismo e à depressão, ela certamente reduz nosso valor como seres humanos e limita nossas chances de alcançar o orgulho autêntico. Como Taylor observa, sem dúvida, algumas pessoas nascem e estão destinadas a ser comuns, a viver suas vidas sem um propósito significativo. Mas isso é relativamente raro. A maioria das pessoas tem o poder de ser criativa, e algumas possuem esse poder em um grau quase divino. Mas muitas pessoas, talvez até a maioria, contentam-se com os prazeres e satisfações passageiras do lado animal de nossa natureza. De fato, muitas pessoas considerarão suas vidas bem-sucedidas se as passarem com o mínimo de dor, com diversões agradáveis de momento a momento e de dia a dia, e com a aprovação geral daqueles ao seu redor. E isso apesar de muitas vezes terem dentro de si a capacidade de fazer algo que talvez nenhum outro ser humano jamais tenha feito. Apenas o que outros já fizeram é frequentemente seguro e confortável, mas fazer algo verdadeiramente original e fazê-lo bem, seja apreciado pelos outros ou não, é isso que realmente significa ser humano. E é o que sozinho justifica o amor próprio, que é o orgulho. Ao final dessa jornada de ideias, fica evidente que o tempo livre, um dos maiores luxos da vida moderna, não deve ser visto como um espaço vazio a ser preenchido de qualquer maneira, mas como uma oportunidade valiosa para nos conectarmos com o nosso verdadeiro potencial. Vivemos em uma era onde o conforto e a distração são abundantes, mas o verdadeiro desafio está em resistir à tentação da passividade e buscar algo maior, algo que nos faça sentir realmente vivos. Afinal, o que fazemos com o nosso tempo é o que, no fim das contas, define quem realmente somos.